Oi amigas, tudo bem? Vamos lá para o primeiro vídeo do ano. Vamos começar pelo que eu acho que tem que ser o começo e pelo que muitas amigas tiveram dúvidas em relação aos pincéis. Para que serve, qual ter, qual não ter, qual você acha melhor. Então eu vou dar as opções e falar o que eu acho melhor na minha opinião, certo? Então vamos lá, vou começar pela pele, dividir em dois vídeos, pele e olhos, senão ia ficar muito comprido, começa a dar uma bagunçada na cabeça. Então começando pela base, pincel número 1, tradicional de base, esse chatinho, certo? Vocês podem ver que o meu tá limpo, eu não uso ele, tá? Por quê? Primeiro porque você tem que ir fazendo de dentro para fora esse movimento milhões de vezes até você conseguir espalhar no rosto inteiro. Sem contar que fica manchada, é difícil você conseguir uma pele uniforme fazendo tudo isso. Você vê vários riscos, acaba ficando vários riscos. Então, para tentar solucionar isso, surgiu o que eu mais gosto, disparado, que é o Kabuki Reto. Ele parece um pincel de blush, mas ele é bem chatinho aqui, ó, tá vendo? E com um pinguinho de base nele, você consegue espalhar no rosto inteiro, vai fazendo os movimentos circulares e espalha no rosto inteiro. Pra mim é o que eu mais gosto, que dá mais efeito glam, assim, e que fica mais homogênea a pele, assim, que fica mais bonito. Parece que você tá de base, mas nada muito carregado, nem muito marcado, tá? Outra opção para quem gosta da pele homogênea, mas mais natural. Esse aqui é um pincel que chama Duo Fiber. É quase um kabuki reto, mas vocês podem perceber, ó, que ele tem umas pontinhas do meio mais altas que as pontinhas da lateral. Então, quando você espalha, ele dá um efeito mais natural, fica bem homogêneo, mas mais natural. É ótimo para fazer aqui, ó, próximo da raiz do cabelo, aqui embaixo, que a gente não quer que apareça muito, precisa passar base, mas a gente não quer que fique muito exagerado. E outra opção, a famosa esponjinha ou Beauty Blender, que você vai usar a bundinha dela mais gordinha, úmida, e vai espalhando no rosto inteiro, também dá um efeito super natural, tá? É ótimo. Agora, próximo passo, corretivo. Número 1, esse tradicional de corretivo, que é similar ao de base, só que é menorzinho. Também não uso, está limpo, tá? Por quê? O corretivo ele nunca deve ser passado só aqui nessa região das olheiras, certo? Você deve fazer sempre um triângulo, assim, tanto para iluminar o olhar, quanto para não ficar parecendo um panda nas fotos, a hora que você passa o corretivo só aqui embaixo do olho. E o corretivo ele nunca deve ser passado assim, sempre com batidinhas. Então esse aqui não é um pincel que eu gosto muito. Eu gosto, sou bem adepta para o corretivo dos dedos, tá? Você passa e geralmente com esses dois vai dando batidinhas até espalhar tudo, ficar bem homogêneo na região do triângulo aqui. Outra opção que chega nos lugares que a pontinha do dedo não chega. A esponjinha, agora do lado pontiagudo, você consegue chegar bem aqui, ó, no cantinho e vai dando batidinhas, espalhando toda a maquiagem, certo? Ou corretivo, no caso. Outra opção, daí agora já entramos nos pincéis mais de precisão, ou porque existem milhões de pincéis para milhões de utilidades, considerando que um pincel você pode usar para N utilidades e uma coisa você pode fazer com vários pincéis. Então, por exemplo, esse aqui é um kabuki também, mas não é um kabuki reto, é um kabuki pontiagudo, que você consegue também chegar lá no cantinho e dando batidinhas até espalhar o pincel, também o corretivo, também é um pincel que eu gosto bastante. E outra opção mais detalhada ainda são os pincéis de precisão da Sigma, ó. Esse é uma opção, no caso é o P82 da Sigma, que eu comprei tanto para passar o primer na região dos olhos, quanto para usar o corretivo, que você consegue ir fazendo assim e ele vai espalhando bem também. É quase um cabuquinho, né? Pequenininho. Só que ele não é tão reto quanto o kabuki reto, ele é mais curvadinho. Próxima, pó. Bom, o pó vai ser sempre o pincel mais fofo e mais cheio de pelo que você tiver, tá?
Normalmente os melhores são de pelo natural, não são de fibra sintética, que são os mais durinhos. Os de pele natural são os mais fofos. Então, ó, os que tiverem maior quantia de pelo, que for mais arredondado, os mais fofinhos. Ó, eu tenho esse, também tenho esse, que é super arredondado, sempre muito macio, tá? Os de fibra sintética são estilo o kabuki reto, assim, que eles são durinhos, ó. Você vê que é uma fibra mais durinha porque vai... Geralmente material líquido, pastoso, que são as bases dos corretivos. Agora, quando é pó, esse aqui, os de fibras naturais, são os melhores, certo? Agora, o polêmico contorno que todo mundo gosta e ninguém sabe fazer. Num próximo vídeo eu vou ensinar passo a passo como fazer o contorno, certo? Pode usar tanto o pincel de pó fazendo assim, é um pouco mais difícil porque vai pegar muito espaço e o contorno não pode ser tão espalhado no rosto. Então, eu posso pegar o que eu mais gosto. São os angulares, assim, ó. Certo? Parece um pincel de blush, mas ele é mais anguladinho. Que você consegue encaixar ele certinho na lateral do rosto para fazer o trajeto do contorno, certo? Se você fizer assim, assim, ele pega certinho. Não tem essa opção? Pode pegar um pincel de blush mais durinho, ó, de fibra sintética também. Que ele fica mais durinho e você consegue espalhar exatamente no lugar onde você quer. Tem gente que gosta dos mais pontudinhos, ó. São pincéis de blush ou de pó também mais pontudinhos que você também consegue encaixar para fazer o contorno. Uma novidade que eu testei e adorei são esses aqui, ó. Esses não saíram faz muito tempo, tá vendo? Eles são bem fininhos e angulados. Você consegue chegar certinho no lugar onde tem que chegar aqui. Tanto assim retinho, quanto deitadinho assim. Aí depois, se você achar que ficou muito marcado, vai lá com outro pincel e esfuma bonitinho. Blush. Blush não tem muito segredo, é sempre o mesmo, tá? Também bem fofinho. Menor do que o de pó, se vocês forem olhar a diferença de tamanho de um no outro, ó. O de blush é o menor e você vai passar de acordo com o que você quiser. Se seu formato de rosto pedir um mais puxado ou se pedir um só aqui na maçã. Também tem o menorzinho, angulado, fibras naturais, bem fofinho, que você também consegue fazer, ó, todo esse movimento, puxar pra lá, puxar pra cá, tá? Nariz, queixo aqui pra dar uma enfeitada. E a última parte do rosto, os iluminadores, que muita gente não sabe para que serve, não sabe usar, eu também, no futuro vídeo vou ensinar. Geralmente eles são menorzinhos, ó, são fofinhos, tá vendo? Mas menorzinhos e firmes, porque eles vão ter que ser bem precisos no lugar de passar, que geralmente é aqui, aqui no centro do nariz, aqui no queixo, certo? Tem um outro parecido um pouquinho maior, mas também firme, ó lá. Ele vai passar exatamente aonde eu quero. Ou, até para quem não quer comprar, quem tem um pincel de blush menorzinho ainda, também você consegue. Não dá para fazer com pincel de... Não é muito bom, não é que não dá pra fazer com pincel de blush normal, porque você vai pegar, acabar passando o iluminador em muita parte da bochecha, aqui no caso, dá um aspecto meio de pele oleosa, fica aquele brilho, ninguém sabe do que é. Então é melhor que seja menorzinho, assim, pra você ser bem precisa no lugar onde você vai. Certo? Qualquer dúvida, escrevam aqui embaixo que eu respondo o mais rápido possível, certo? Esses foram os pincéis pra face. Relação de marca de pincel é muito relativo, tem que testar. Eles geralmente têm que ser fofinhos e fazerem o serviço que tem que fazer. Tem muito pincel por aí que você passa e ele não dá efeito nenhum. Então, eu gosto muito. Com certeza, os melhores do mundo são os pincéis da Sigma, tá? Só que para você conseguir 12 pincéis, um kit de 12 pincéis da Sigma custa hoje, com o dólar a R$4, em torno de R$600. Então, para quem tá começando, não é uma aquisição assim. Você já desiste no começo, nos pincéis. Então, eu indico marca brasileira. Os pincéis da Macrylan, certo? Que são bons, fazem o serviço. Tem muita gente falando dos pincéis da Vult, que eu não usei, mas dizem que é muito bom.
Outro pincel caro, que também é famoso, os pincéis da MAC, certo? Aí conforme vai testando, vai escolhendo os pincéis que mais se adaptam. Tem uns que vão vir no kit que você vai acabar não usando, então é bom que vá palpando. Comprar um kit básico, barato, vai gostando, gostei mais desse, gostei mais daquele, aí vai aprimorando. Mas por enquanto, um kit básico da Macrylan, da Vult, da Dylos também tem. Então eu acho que vale a pena investir, certo? Então, por hoje é só. Vamos para o próximo vídeo dos pincéis de olho, tá bom, meninas? Beijinhos para vocês.